Alô, alô, meu amigo e minha amiga que está comigo no canal Paulo Munarete News. Muito, mas muito obrigado por estar conosco, né? Sempre levando conhecimento a você, xanxerense, da região do Oeste Catarinense, porque não, vamos dizer assim, de Santa Catarina, do Brasil e do mundo, né? Conosco a doutora Lisandra Rutkowski Rodrigues, ela que é professora de inglês do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Xanxerê, e tem umas propostas bem legal nessa área de cultura em geral. Obrigado, professora, doutora, estar conosco. Prazer é meu de estar aqui, muito obrigada pelo o espaço para poder falar um pouco do que a gente faz ali no Instituto e para que as pessoas conheçam. Muita gente não tem acesso, às vezes não lê o que está no site. Verdade. Né? E às vezes perdem oportunidades muito interessantes de cursos, de aperfeiçoamento e outras oportunidades que são na área do ensino. Aí fica mais fácil chegar aqui no Paulo Munarete News. Munarete foi bom. O Paulo Munarete News que acaba atingindo uma população maior. Doutora, a senhora quando veio para a Xanxerê, a senhora veio com uma proposta de inglês, né? Sim. A sua área central é inglês. Sim, na verdade a minha área é linguística, né? Sim. Eu sou doutora em linguística e a minha vida toda eu atuei com aulas de línguas estrangeiras, então o inglês e o italiano são as duas línguas que eu mais gosto. E, diga-se de passagem, o italiano é a número 1, é a que eu tenho mais apreço, que eu mais gosto de ministrar. Pensando em ministrar aulas nessa área, que é a área italiana, que a senhora vai falar agora nesse momento, a nossa região, que diz que foi muito colonizado por italianos, como é que a senhora vê isso? Me permite chamar de senhora? Pode ser. Doutora, como é que a senhora vê a cultura italiana? Porque assim, a gente é muito enraizado na cultura alemã, italiana. Temos aqui também o museu, que é o Museu do Milho, que é basicamente muita coisa italiana. Como é que a senhora vê o que a senhora aplica no dia a dia? Então, quando eu vim para cá, eu sou de Porto Alegre, eu percebi que um número muito grande dos nossos alunos ali no Instituto Federal são de fato de origem italiana. E aí, conversando com pessoas aqui na cidade, eu descobri que é em torno de 70% ou mais de imigração italiana, ao invés de outras imigrações. Tem alemães também, e tem outros, mas italiano é o predominante. Certo. E vindo lá de Porto Alegre, meu pai tendo nascido em Bento Gonçalves, que é o berço, vamos dizer. O berço, talvez, aqui, o lugar onde, é mais antigo, onde os italianos se estabeleceram. Eu vejo que Xanxerê é uma cidade muito jovem, então quem está aqui já é, terceira, quarta, não sei qual geração, Então aqui nós não temos tantas coisas visíveis da imigração italiana. Por exemplo, na arquitetura, a gente quase não vê. Verdade. Mas nós temos aí alguns movimentos, como a Associação Vêneta, que infelizmente sofreu agora esse sinistro, o incêndio, e algumas outras atividades, o próprio Filó, que eu sei que também acontece aqui na cidade. O pessoal que canta também tem o coral. Tem o coral. Coral trentino, coral ligado muito ao italiano também. Então, na medida do possível, as pessoas de Xanxerê tentam manter viva essa história, mas não é tão forte, tão arraigado quanto eu estava acostumada lá no Rio Grande do Sul, Mas eu sei que tem essa demanda, pela cultura, pela língua principalmente. Muitas pessoas que são descendentes buscam a dupla cidadania. Sim, é verdade. E aí, para fazer o processo de cidadania, às vezes, é meio... Cada vez que eu falo com alguém, me diz, precisei ir até a Itália, ou não precisei ir até a Itália para conseguir, Ou eu precisei morar na Itália para conseguir. Então, ao longo do tempo, o processo burocrático vai exigindo coisas diferentes e, às vezes, exige, inclusive, uma prova de língua, de conhecimento de língua, no nível B1, que nós chamamos. Então, existe essa necessidade de aprender a língua oficial do país, não só os dialetos que são falados, mas a língua italiano padrão realmente. Então tem essa demanda, além da questão afetiva, das famílias e o próprio interesse pela cultura. Eu, por exemplo, não sou de origem
né, de descendência italiana. Meu pai nasceu em Bento Gonçalves por acaso, né, estavam de passagem por lá, só que a paixão que se tem por uma cultura como essa é algo que nos move, né? Bom. Então, a Itália, para mim, eu devo ter sido italiana em alguma vida passada, porque eu me identifico demais, gosto demais e de fato, é o que eu mais gosto de fazer enquanto professora. Só para enriquecer um pouquinho a nossa entrevista, meu avô era italiano, veio da Itália, e aqui ele trocou de nome, né? Trocou um nomezinho, agora que uns primos quiseram fazer a cidadania, tiveram que verificar a documentação, estava errada, tiveram que retificar a documentação, né? Mas a gente vê, tem muita coisa, muito trejeito, muito fala-fala, né, dos italianos, e com isso tu veio com uma proposta. Sim. Falar sobre o projeto de extensão Corpo e Voz, oficinas de italiano, técnica vocal, dança de rua, teatro e música. Pô, bastante coisa aí, doutora. Bastante coisa. Na verdade, nós temos um projeto de extensão no IFSC, Campus Xanxerê, que já está na sua 3ª edição. Então, ano passado, nós tivemos 2 oportunidades de desenvolver esse projeto. Então, a cada 6 meses, mais ou menos, né, lança um edital, a gente concorre né, nesse edital, inclusive com recursos, né, para ter como investir em algumas coisas, sim, inclusive em bolsistas, né, alunos bolsistas que trabalham conosco, e foi sempre um sucesso. Nós temos inclusive parceria com a Casa de Cultura, então as aulas de teatro são ministradas pela professora Heloísa, que, né, já atua aqui na cidade há bastante tempo. Verdade. Ela está dentro do IFSC e também em outras escolas. A dança, nós temos sempre alunas do IFSC, que são bolsistas, atuando, né, com as oficinas de dança. Nós não temos um espaço muito grande para fazer grupos, né? Então, assim, coreografia é uma coisa que exige espaço, nós temos um número limitado de vagas, mas o grupo, ano passado, participou de 2 festivais e foi 2º lugar no Dança Catarina, Dança Catarina, aqui, né, nessa região, e também mais um outro que aconteceu, o festival de dança que aconteceu aqui na cidade de Xanxerê. Então foram resultados muito bons, né, para um trabalho que está sendo executado pelas meninas que são bolsistas. Só para aprender, quando falam em oficinas, estão todas englobadas nesse projeto cultural, sim, Corpo e Voz? Sim, nós temos então um projeto que é voltado para a cultura, né? Nós percebemos que existe uma demanda por questões culturais, sim, né, atividades, claro, variadas. Fizemos uma sondagem na cidade para ver o que seria necessário. E como é um curso de extensão, ele não é voltado apenas para os alunos do IFSC. Pelo contrário, o foco principal é a sociedade. Então, a comunidade externa, né, está convidada sempre a participar. A comunidade interna, inclusive servidores, eu, sim, própria tenho vários colegas servidores que são meus alunos atualmente. Que bom. Né? E podem participar, as pessoas podem se inscrever em qualquer um, porque afinal de contas é gratuito. Né? Isso que eu queria. Nós só temos a palavrinha mágica que vem. Sim, tudo. Os italianos. Ocó. Fondura. É de graça? Vamos. Claro. Tudo que é oferecido pelo Instituto Federal, não precisa pagar absolutamente nada, né? Qualquer processo de inscrição em um curso, por exemplo, passa por sorteio público, aquelas coisas todas, né, que é de praxe fazer quando a gente tem determinados projetos. O de extensão, especificamente, não precisa passar por essas formalidades tão grandes. Então, o contato pode ser direto comigo. Olha, então, nesse 051 aqui, né? Isso. A pessoa entra em contato comigo e me pergunta, olha, ainda tem vaga para fazer as oficinas de dança, ou de técnica vocal, ou de italiano, né? E aí eu digo sim, tem ou não tem, e aí a pessoa imediatamente é colocada na turma. Então, é por ordem de chegada. Tá? Não, porque eu vi que teve início dia 9, ou vai ter início? Sim, já teve. Já teve início? Sim, as oficinas de dança começaram na semana passada, quintas-feiras, das 18 às 20 horas, no campus. Mas tem ainda vaga?
poucas vagas por conta do espaço. Ah, não, entendi. Né? E este ano são aulas ministradas, né, com danças de rua, estilos assim mais dessa natureza, mas o ano que vem, muito possivelmente, já vai estar com foco também nos festivais. Para esse ano não deu tempo da gente fazer o projeto para começar no início, né, do ano, como foi o ano passado que a gente participou dos festivais de dança, então este ano são basicamente oficinas. Fala aqui em técnica... Não. E quando eu falo oficinas, significa o seguinte, as pessoas pensam, é um curso. Não é exatamente um curso do ponto de vista burocrático, nós não temos como são os cursos FIC do Instituto Federal. Os cursos FIC são de formação inicial e continuada, eles têm uma carga horária fixa, né? Cada um vai ter um número X de horas, e as pessoas vão, se concluírem, né? Vão conseguir então obter um certificado, né, de horas. No nosso caso, eu faço como se fosse um curso, mas eu estou chamando de oficinas porque é muito mais leve. Não tem aquele compromisso de fazer a prova, né? Avaliação. Entendi. É mais mesmo para a cultura geral, né? Então, e para se divertir também, né? Exatamente. A experiência que eu tive o ano passado, que eu estou tendo agora, faz 2 semanas, né, que nós recomeçamos com alunos antigos e alunos novos. Aqueles que quiseram continuar e puderam manter o horário e os novos. E eu sempre digo, é para ser um momento de prazer, quem sabe o melhor momento da semana. Verdade. E muitos me dizem isso, nossa, que coisa boa terminar a semana fazendo isso. Porque é um momento de encontro, de cultura, né? A língua, aprender uma língua é uma coisa muito gostosa, muito benéfica, né? E as pessoas se divertem muito, aprendendo sobre a língua e a cultura. Isso. E depois é o seguinte, a doutora Lisandra diz que com a língua vem os trejeitos. Do falar alto, do falar com as mãos. Não existe um italiano sem falar com as mãos. É interligado, falar alto também. Eu sempre digo, eu trabalho durante a semana com inglês e quando eu vou para a turma de italiano no final da semana, liga um botão e vem uma outra persona, né, daqui de dentro, muito mais barulhenta, que gesticula muito, que fala extremamente alto, claro. Né? Mas faz parte. Falar um idioma implica, né, em incorporar a própria linguagem corporal, né, a questão cultural em si. Eu sei, é isso aí. A língua é muito mais do que simplesmente um código. Mas aí que tá, doutora, me parece que vocês aprendendo línguas, você faz trabalhar o teu cérebro, você faz trabalhar a sua cabeça. Porque faz pensar. Acho que isso é super importante, é super legal para quem está aprendendo. Exato. Também tem esse ganho a mais, né? Então, pensando, né, na questão das artes no geral, o teatro vai trabalhar com determinadas áreas cerebrais, vai fazer uma demanda cognitiva X. A dança vai trabalhar com outras áreas, sem dúvida, né, do cérebro. A língua, né, e também as nossas oficinas de técnica vocal, que eu ainda nós não começamos ainda, e eu própria não fui aluna ainda, não experimentei, e acho que vou experimentar, que tem determinadas funções. Então, por exemplo, as nossas oficinas de técnica vocal, que vão começar em setembro, tá? Na primeira semana, se não me engano, segunda semana de setembro, aí as pessoas entram em contato comigo e eu esclareço, né, direitinho, mas basicamente a gente vai trabalhar com a questão do uso da voz, né? Como impostar a voz, como economizar a voz, né? Conseguir falar mais alto sem se desgastar, né? Bem difícil. São técnicas que a gente aprende de respiração, né? Conhecimento do nosso aparelho fonador. Então, a questão da língua, né? A língua pode ser, aliás, nós temos a questão da fala, da narração, né? Quando a gente está cantando, então a voz cantada, a voz narrada e a voz falada, que são coisas diferentes. Verdade, e que merecem, né, serem trabalhadas, porque afinal de contas isso faz com que uma pessoa tenha então uma boa apresentação oral, né, a questão da retórica. Então são coisas que as oficinas de técnica vocal, né, vão enfatizar. E aí,
Mas, puxando mais para a minha área de pesquisa, né, durante mestrado e doutorado, que foram a psicolinguística e a neurolinguística, todas essas áreas aí, basicamente, elas vão trabalhar o cérebro de maneiras diferentes, né? Vão exigir mais ou menos de um hemisfério ou de outro hemisfério, de alguma parte específica ou de várias, né? E a língua especificamente, né? Estudar uma língua estrangeira e falar essa língua ao longo da vida, traz alguns benefícios, aliás, só benefícios, claro. Não traz malefícios. Mas benefícios do tipo, por exemplo, uma flexibilidade mental maior, né? Tem muita pesquisa que mostra que as crianças que crescem bilíngues, elas têm capacidades cognitivas um pouco mais, digamos... Raciocínio. Elas tomam, por exemplo, algumas decisões de forma mais rápida. Sim, né? Então, assim, tem uma série de estudos, né, que mostram assim, questões bem específicas, também não vou entrar aqui muito em coisas complexas, claro. Demais, mas basicamente é bom para o cérebro. E o que mais chama atenção é a questão das pessoas que ao longo da vida falam um idioma ou que numa idade X começam a aprender um idioma e começam a usar no dia a dia, né? Isso demanda do cérebro uma série de coisas. Aumenta a reserva cognitiva que essa pessoa tem. O cérebro de uma pessoa bilíngue fica mais espesso e, consequentemente, quando chega a hora de desenvolver uma demência, né, como o mal de Alzheimer, uma pessoa que teve ao longo da vida, entre outras práticas, não apenas falar uma segunda língua, mas outras práticas ao longo da vida, podem contribuir para atrasar o aparecimento dos sintomas de uma demência. Ou seja, tudo isso que a doutora está falando é dizer assim, ó, vai fazer uma outra língua, rapaz. Tira a bunda da cadeira, é de graça, vai lá fazer dança, vai fazer técnica vocal, vai fazer teatro, vai fazer música, vai para o lado italiano aqui do Instituto Federal com a doutora Elisângela. Italiano, inglês, enfim, nós também temos os cursos FIC, né, de formação inicial e continuada, e eu ministro as aulas de inglês. Então, em breve, acredito que final de outubro, no máximo, nós vamos estar já com as vagas sendo oferecidas para que as pessoas se inscrevam. Aí tem aquele processo no site, né? Se inscreve, passa por por sorteio público, para ver quem consegue as vagas e aí se matricular nos cursos FIC. Nós chamamos no FIC, que é a partir de outubro. Então, nós temos duas vezes no ano, né, inscrições. Eu vou oferecer curso de inglês básico 2, porque atualmente eu estou com uma turma de básico 1, então a continuação será o básico 2. E eu vou oferecer também uma turma de intermediário, né, de inglês intermediário, porque atualmente eu estou com a turma de pré-intermediário. Então, nós temos várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, desde os cursos FIC, né? Basta procurar no site... É bom explicar bem para quem está nos assistindo. Basta procurar no site do IFSC, cursos FIC, F-I-C, né? FIC, IFSC, Xanxerê, e aí vão encontrar lá, nós temos cursos na área de alimentos, como fermentação, confeitaria, produção de cervejas, né? Às vezes nós temos empreendedorismo, vários cursos são oferecidos. Graças ao Estamos tendo alguns atualmente na área da informática, né? E os de inglês eu ofereço sempre. Certo. E aí, né, na virada de semestre, dessa vez tivemos a greve, então está um pouquinho atrasada essa virada de semestre, mas eu vou oferecer então 2 turmas de inglês. Esses aí, os cursos FIC, tem que fazer aquela inscrição formal, né? Tem que olhar no site do IFSC, ver quando é a data de inscrição, ficar atento, aí tem que mandar documentação, comprovando, né, o que for preciso comprovar, e aí, com o sorteio público, tem a matrícula, então, para aqueles que conseguirem vaga. No nosso caso, de um curso esse que nós estamos mostrando aqui, projeto de extensão, como esse de dança, né, técnica vocal, italiano, teatro, né, esse nós fazemos contato direto, né, as pessoas falam conosco, ó, tem vaga,
Tem, seja bem-vindo, bem-venuto. Bem-venuto. É isso né? mesmo. Ou não, se não tiver mais vaga. Ah, tá. Então, esse agora do inglês, que é o curso que a doutora vai ministrar, vai a partir de quando? A partir de... O de inglês? Não, perdão. O de italiano. De italiano. Que nós, O de italiano eu ainda tenho umas poucas vagas na turma da tarde, que já está acontecendo, mas todo dia pode entrar um aluno novo, é uma coisa muito descontraída, a gente sempre encaixa o aluno, né? E seguimos. E a doutora pensa em fazer um curso noturno também? Como é que é? Sim. Porque eu tenho, quando eu mostrei esse questionamento aqui dessa logo que a senhora mandou para nós, a gente reproduziu, houve alguns questionamentos, diz, mas o horário é um pouco complicado, né? Sim, e eu sempre quis oferecer à noite também. Então, no segundo semestre, que para nós vai começar lá por... Final de outubro, quem sabe? Final de setembro aí, eu acho que eu já consigo começar uma turma nova. Eu vou oferecer à noite, uma noite na semana, das 19 às 20h30. Vai ter 1h30, né? É sempre assim, 1h30. Ótimo. E então, das 19 às 20h30. Ainda não decidi qual o dia da semana. E aí eu gostaria que as pessoas que tenham interesse, né, e que não podem fazer no horário da tarde, que então me procurem, né, me mandem uma mensagem de WhatsApp pedindo, eu quero reservar uma vaga, porque assim que eu tiver uma quantidade boa de a pessoas, quantidade né, mais para o final do mês de setembro eu já vou poder começar, né? E ainda tem algumas vagas na turma da sexta-feira de tarde, das 16 às 17h30. Essa é uma turma que começou faz 3 semanas agora, mas continuo recebendo pessoas novas, a gente sempre consegue, é tipo coração de mãe, né? Sempre cabe mais um. E a gente sempre pode recuperar, né, o conteúdo que foi perdido, para que as pessoas se sintam à vontade, seguras, né, e queiram de continuar fazendo o curso. Então, eu fui procurar aqui o telefone da doutora. Esse é o seu telefone particular, né? O 051? Mas esse que a senhora está atendendo, então. Sim. É 983330306. Você quer fazer inglês, tá? Quer fazer italiano, né? Entre em contato com a doutora 051 983330306, totalmente de graça. Agora, no período da sexta-feira à tarde, das 4 às 17h30, e posteriormente em outubro, ou setembro, outubro, aí que se tiver pessoas interessadas, à noite também a senhora vai fazer. Sim, aí eu vou fazer uma noite, ainda não decidi se vai ser numa terça ou numa quarta, né, mas será das 19 às 20h30. E outra coisa, vá estudar, vá se dedicar. Vai fazer inglês, gente, vai fazer português, vai fazer alemão. Nesse momento é o italiano. E com certeza é um momento de relaxamento na semana. Sim. Nós trabalhamos também com muita música, nossos alunos pedem... E não tem idade, tem? Querem cantar todas as aulas, não tem idade. Isso é bom, né? E é tudo muito democrático, todo mundo aprendendo com todo mundo. E eu trabalho de uma forma assim que é muito leve, né? E que vai explorando, né, as diversas formas de aprendizagem. Então, trabalho com vários estímulos, as pessoas acabam se sentindo bem confortáveis, né, em aprender, porque não tem aquela coisa tão da obrigatoriedade, né? Está ali por prazer, porque quer aprender, porque tem uma relação possivelmente afetiva, né, com o italiano. E mesmo para as outras oficinas, né, as oficinas de técnica vocal, por exemplo, né, tem uma demanda por falar melhor, ou uma mera curiosidade, né, de como se comportar melhor enquanto, né, falando para um grupo, né, conseguindo usar a sua voz sem sofrimento, sem cansar, sem ficar rouco. Eu agora, por exemplo, estou rouca, mas foi essa mudança de tempo, né, que me deixou assim. Bom, conversamos com a doutora Lisanda Rutkowski Rodrigues, ela que é professora do Instituto Federal Campo Xanxerê, e ela está aí, se colocando à disposição, dando cursos na área de inglês, como ela disse, né, mas também no momento na área de italiano, né, todas as sextas-feiras das 16 às 17h30, tende ainda a fazer
cursos de italiano totalmente de graça, a partir de setembro, outubro, só você querer, entre em contato com ela, Sim. que o Instituto Federal faz isso, à noite. Doutora, fica à vontade, quer dizer alguma coisa? Estamos à disposição aí. Basicamente é isso, eu quero agradecer e dizer que para mim é muito gratificante morar em Xanxerê. Opa! Apesar de ter vindo, né, de uma cidade grande, uma capital, e ter morado em outros lugares também, eu gosto muito daqui e eu tenho muito prazer em fazer, né, esse tipo de trabalho com a comunidade. E não estou sozinha nesse projeto. Sim, tá? claro, então, a gente sabe. Eu tenho a colega Ana Paula, que também é doutora, a colega Naira, que tu conheces, Sim. né, que canta muito bem. Muito bem. E a Naira cuida, no projeto, ela cuida da parte de música, né? Nós temos apresentações musicais no campus, inclusive é aberto para que pessoas de fora queiram cantar também, ou tocar, disso. Sim. Nas quintas-feiras, lá no Instituto Federal, nós temos o nosso intervalo cultural, que também faz parte desse nosso projeto, né? E toda a verba que a gente vem recebendo ao longo, né, dessas 3 edições, nós temos aplicado em instrumentos musicais. E a gente vai comprar mais instrumentos musicais neste semestre e, quem sabe, nas edições futuras, porque nós também temos a intenção de fazer a banda do IFSC. Olha aí, ó. Né? Que legal, que ideia boa. Já temos muitos servidores que tocam ou cantam, muitos alunos, e quase toda quinta-feira, nos intervalos manhã e tarde, nós temos lá apresentações de música com o pessoal. E está aberto também o convite para outras pessoas que quiserem aparecer e fazer também, né, sua música. A sua música. A sua história da cultura. Doutora, obrigado, Lisandra. Obrigada. Isso aí. Gente, italiano somos todos nós e todo mundo também né? Mas vai lá no curso de extensão Corpo e Voz, oficinas de italiano, técnica vocal, dança de rua, teatro e música. Abraço, tchau, tchau.